e eu vou te mostrar o que ninguém te contou sobre o porquê a sua boca trava justo quando a sua alma mais precisa se abrir e porquê, se você não entender esse padrão até o fim desse vídeo, vai repetir o mesmo silêncio da semana passada, na próxima e na próxima. Fique até o final. Essa é a onda que vai te fazer ouvir a sua própria voz de um jeito que você evitou até agora. Existe um tipo de mulher que planeja a frase inteira na cabeça, ensaia o tom, escolhe até a pausa e quando chega a hora, ela diz só a metade, ela corta a ponta mais afiada, ela troca a palavra verdadeira por uma palavra mais educada e depois ela vai passar a noite reescrevendo aquilo mentalmente. Tudo o que ela devia ter dito e não disse. E se isso é você, presta atenção aqui, porque você não tem problema de comunicação, você tem um propósito gritando por trás de uma voz que aprendeu a se policiar. Tem uma vergonha específica que ninguém confessa, a de ensaiar um áudio de voz 3 vezes, apagar as 3, mandar só "Oi, tudo bem?" Porque a verdade real, ela parecia grande demais para caber num aplicativo de mensagem. E tem o pensamento que você nunca disse em voz alta. E se, quando eu falar o que eu penso de verdade, ninguém mais ficar por perto? Isso não é neurose sua, isso é uma pergunta arquetípica batendo a pergunta que abre todo o ciclo de 13 dias que começa agora. Qual é o meu propósito? Não o que eu devo dizer para agradar. Qual é o seu, de fato, para comunicar para o mundo? E agora eu preciso te contar uma coisa que ninguém te ensinou sobre esse silêncio que trava. Fica entalado na garganta. Esse silêncio ele foi treinado em você. Você não nasceu editando suas próprias palavras. Você foi educada, geração depois de geração, a acreditar que mulher que fala tudo é uma mulher complicada. Mulher que não sabe se colocar. E enquanto isso, você ia sentindo, você ia repetindo internamente, se empurrando internamente para dentro, cada vez mais fundo, até você tornar isso um hábito automático, de dizer metade e guardar o resto para você. E o ciclo que abre, nesse dia 19 de julho de 2026, é regido por uma força chamada, no Tzolk'in, de vento, o espírito, o alento, a comunicação como sopro vital. Não é sobre falar bonito, é sobre alinhar o que você diz com o que você é, por dentro, sem filtro, de sobrevivência social. 13 dias, 13 tons, cada um puxando você um degrau a mais para fora do silêncio automático. E um degrau mais perto da voz, que é a sua verdade. E no começo dessa jornada, a pergunta é sobre propósito. E o Kim do vento é esse daqui. Tom magnético é esse daqui. Essa aqui é a bússola galáctica com os 13 tons, 20 arquétipos. No começo dessa jornada, a pergunta é sobre propósito, tom magnético, tom 1. Depois vem o desafio, porque toda vez que você tenta falar diferente, alguma coisa dentro de você vai resistir, vai sabotar, vai adiar. Depois vem o convite para servir com o que você tem para dizer no tom elétrico, não para você performar. Depois vem o tom autoexistente, com a forma concreta que essa comunicação vai tomar na sua vida. No quinto dia desses 13 dias tem um Kim branco. Vai ser uma pausa.
Um ponto em que a onda te pede para deixar morrer uma crença. Não a sua voz, aquela crença que falar te custa caro demais. E repara uma coisa, o sistema que te ensinou a economizar palavra nunca te disse o preço de guardar silêncio por anos. Ninguém fala sobre isso, só sobre o preço de falar demais. Então, passamos pela metade da onda e a pergunta vai mudar de novo, de comando para realização, de realização para aperfeiçoamento. E cada um desses 13 tons é uma etapa de um processo só. Você reaprendendo a confiar na sua própria voz, sem pedir permissão para soltar. E no final dessa onda, o 13º dia, não é sobre falar mais alto, é sobre vibrar e sobre virar quem escuta o próprio silêncio e entende finalmente o que ele estava tentando proteger. E agora eu vou te mostrar a matemática exata dessa onda. Preste atenção, porque isso não é genérico. É o Kim que abre esse ciclo específico, o oráculo dele, calculado com a precisão do encantamento do sonho. O Kim que rege o primeiro dia dessa onda é o Kim 222, 222, vento magnético branco tom 1, selo 2, cor branca. Esse tom magnético carrega o poder de unificar a ação, de atrair, e a essência é o próprio propósito. O selo do vento, ele carrega o poder do espírito, a ação de comunicar, a essência do alento, o sopro que dá vida à palavra antes mesmo dela existir. E aqui está o que a matemática revela e que ninguém te conta. Esse Kim é um portal de ativação galáctica. E isso significa que esse não é um dia comum dentro dos 260. É um dos poucos pontos da grade inteira em que a energia entra com uma intensidade multiplicada. Um portal de ativação. O próprio Kim se declara: sou um portal de ativação galáctica, no mantra Kim. E agora, o oráculo desse Kim, que é composto de 5 Kims, 5 posições ordenadas e exatas que revelam as camadas escondidas de quem está sendo atravessado por essa frequência. O análogo é o Kim que fica do lado direito no oráculo, onde você opera com menos atrito, o seu poder de apoio. É terra, tom 1, magnético. A sua comunicação flui melhor quando ela nasce do corpo, do chão, da experiência vivida e não da teoria. O antípoda do lado esquerdo é a resistência sagrada que fortalece, é o humano amarelo, tom 1, magnético. O desafio que essa onda te propõe é o livre-arbítrio. Você vai ter que escolher falar, mesmo sem garantia de ser bem recebida. O oculto, quem que fica no lado abaixo, no oráculo, é o dom que trabalha nos bastidores, silencioso, até que você consiga acessá-lo. E é a tormenta azul, tom 13, cósmico. E existe uma força catalisadora, quase elétrica, escondida atrás do seu silêncio. É por isso que esse Kim está oculto no vento. Porque quando a tormenta sai, ela não sai fazendo sussurros. E o guia dessa onda, a bússola, é o próprio vento magnético. Esse é um Kim autoguiado por ele mesmo, então ninguém de fora aponta o caminho. A direção nasce de dentro do propósito próprio que você está tentando nomear. E o mantra desse Kim, no formato exato do encantamento do sonho, diz: unifico com o fim de comunicar, atraindo o alento, selo a entrada do espírito. Com o tom magnético do propósito, eu sou guiado pelo meu próprio poder duplicado.
Então, vem comigo por estes 13 tons dessa onda, porque cada uma dessas frequências já aconteceu com você antes, só que sem nome, sem consciência. No tom 1, o vento magnético vai te perguntar qual é o seu propósito e você provavelmente respondeu com a boca fechada, adiando a resposta. No tom 2, um desafio vai aparecer, alguma coisa vai te testar exatamente na comunicação. Uma mensagem mal interpretada, um silêncio do outro lado que você preenche com a pior hipótese possível, porque a sua mente ela foi guiada para pensar e manifestar os piores cenários. No tom 3, vem o convite de servir com a própria voz, não para agradar, mas para contribuir de verdade. E no tom 4, a forma concreta da sua comunicação começa a ganhar corpo e você começa ainda hesitando, mas você começa a escrever uma mensagem inteira sem cortar a ponta, sem passar 15 minutos editando, e aí chega a primeira câmara do tom 5, o enlaçador de mundos harmônico. Essa é a câmara da morte simbólica, e aqui você vai ser convidada a deixar morrer a crença de que falar o que você sente custa caro demais. É o dia em que a onda te pergunta: você está disposta a soltar as ataduras do preconceito que você mesma internalizou contra a própria voz e comandar a sua realização? Essa câmara, esse tom 5, é uma ponte. De um lado, o silêncio treinado e do outro, a palavra liberta, e é bilateral. Ela também é onde os recursos começam a se organizar em torno de você, porque você parou de gastar energia editando. Já no tom 6, vem o equilíbrio. Tom rítmico. Depois de deixar algo morrer com o enlaçador, é preciso que você reorganize o seu corpo em torno da sua nova voz. No tom 7, ressonante, o tom da canalização, sintonização, você começa a calibrar o tom certo sem gritar e sem se apagar. No tom 8, galáctico, você vive o que você acredita. Comunicação vai deixar de ser sobre parecer certa e passa a ser sobre ser coerente. E chega a outra câmara branca no tom 9, o cachorro. No tom solar da intenção, ele realiza pelo coração. É a câmara da lealdade, não a lealdade que vai te fazer ficar calada para não incomodar ninguém, mas é a lealdade com a sua própria essência. E o Kim diz: sou leal porque ao morrer simbolicamente entrego minhas crenças limitadoras e posso realizar-me. Então, você só é leal a si mesma quando você para de proteger os outros do que você tem para dizer. No tom 10, planetário, a magia aparece e junto dela a ilusão. Cuidado com a versão de você que finge estar bem só para manter imagem de forte. No tom 11, espectral, a libertação. Você já não vai mais precisar de permissão para falar, porque o livre-arbítrio, enfim, vai agir. E no tom 12, o serviço vai se cristalizar, porque a sua palavra passa a ter função, não só desabafo. Então, nós fechamos a última câmara do tom 13, Kim branco com o mago cósmico. Kim do mago aqui, onde a transcendência acontece e o Kim declara: assumo meu próprio poder, ninguém fora de mim pode me dar verdadeiro poder. Esse é o mantra Kim do mago cósmico. E depois de 13 dias, a pergunta não é mais o que eu devo dizer. A pergunta vai ser quem eu sou quando falo sem pedir licença. Você não é o silêncio que te ensinaram a manter. Você é quem observa esse silêncio de fora.
agora e decide se ainda serve. Ninguém te disse isso antes porque incomoda quem se beneficia do seu silêncio. Porque uma mulher que edita a própria voz há anos, ela não está sendo educada, ela está sendo mantida sob controle. E o pior é que ela mesma segura as rédeas. E você começou esse vídeo achando que engoliu uma frase por educação, porque você não queria ser deselegante. E daí você termina sabendo com clareza e consciência que você fez foi engolir sapo mesmo. Engoliu o propósito inteiro, por medo.